Olá, meus amados, somos podcast. Tudo bem com você? Meu amor, como é que você tá? Tudo bem? Graças a Deus. Amém. Olha, nós queremos que Deus abençoe a sua vida. E aí voltamos com um assunto que nós achamos muito interessante, que é sobre o silêncio. Manuel vai ler um texto e a gente vai conversar um pouco sobre esse assunto. Vai lá. Está em Provérbios, capítulo 17, versículo 28. Diz assim: Até o insensato passará por sábio, se ficar quieto. E se contiver a língua, parecerá que tem discernimento. Muito bom. A versão NTLH, ela diz assim: até um tolo pode passar por sábio e inteligente se ficar calado. E aí vem a pergunta. A gente tem que ficar calado, mas a base do casamento não é o diálogo? Não seria um contrassenso a gente ficar calado e ao mesmo tempo ser base do diálogo? O que é que você acha disso? Eu acho que há tempo para todas as coisas. Certo. Tem momento de calar e momento de falar. Foi isso que a gente falou na aula passada, né? No momento passado. Mas é necessário falar com prudência. Certo. Né? Saber o que falar, pensar um pouco antes de falar. E às vezes pensar várias vezes antes de falar. É, muito bom. Interessante porque, na verdade, a gente precisa entender o outro. Essa é a questão. Porque quando a gente vive como base no casamento o egocentrismo, quando eu quero satisfazer a minha vontade, resolver o meu problema, aí às vezes eu não consigo entender o outro. E o que é que eu preciso entender no outro? Como ele está. Como ele é. O que está acontecendo, o momento. De repente essa pessoa teve um problema no trabalho, teve um problema de ordem emocional, teve um problema de ordem hormonal, que é algo que muito interessante, principalmente com as mulheres, a questão do período pré-menstrual, etc. Tá? Então, você tem que respeitar, essa é a palavra, respeitar o momento do outro. Então, por isso que o homem que é sábio, ele freia a língua, porque às vezes não é momento de falar. Nós reconhecemos o diálogo como base para o casamento, mas é momento, às vezes, de ficar calado, de respeitar, de entender o outro, não é, minha querida? É verdade. E se for falar, falar com amor, com zelo, com cuidado, com carinho. Isso, exatamente. Então, quando a gente vai falar, quais são as bases que a gente tem? Então, primeira coisa será que é o momento de falar aquilo que você gostaria de dizer? Ou no calor da emoção você quer porque quer falar? Olha, o seu interesse é machucar a pessoa ou dialogar ou resolver um problema, por exemplo. Então, primeira coisa é momento de falar. Segunda coisa é o que você vai falar. Porque tem coisas que são desnecessárias. Você vai apontar defeitos, vai falar coisas que não se deve. Vai ferir. Não, vai ferir. E vai ser ferido. E vai ser ferido. Afinal de contas, os dois são um só. Um só. Exatamente. E aí, momento de falar, o que falar e como você vai falar. O que é que adianta você rechear as suas palavras de ódio, né? De desamor, de ira, de contenda. Olha, é melhor você parar, orar. Tem outro texto, viu, que diz assim, Provérbios 21, versículo 23. Quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento. Pois é, olha aí. Aqui o texto já orienta a gente a falar. Um orientou a gente a ficar calado e agora está orientando a falar. Agora cuidadoso, zeloso, prudente naquilo que vai falar. Isso é só com a esposa? Não, é com o filho, é com todo mundo, tá certo? Com a família, com o amigo, colega de trabalho. Isso. Em todos os locais, em todos os momentos, antes de falar alguma coisa, pensar, respirar, ver se aquela palavra não vai atingir, afetar ou causar algum tipo de sofrimento, tanto para você que está falando, como para o outro que está recebendo essa palavra. Exatamente. E aí, por fim, eu queria só acrescentar o lugar de falar. Porque às vezes você vai falar com uma pessoa na frente de outras pessoas, você vai terminar expondo. É isso que você quer? Não é isso. Às vezes a melhor fala é no particular.
particular. É verdade. Tá certo? Então, tem horas de calar, mas tem hora de falar. De falar com carinho, entendendo o outro, verificando o momento de falar, o lugar de falar e o que vai de falar. Assim você vai mostrar que se você é sábio ou um tolo. Verdade. Amém, minha querida? Amém. Deus te abençoe. Pega esse conselho e coloca em prática na sua vida a partir de agora. Amém? Se você gostou desse vídeo, compartilha com aquele amigo, com aquela amiga que você tá vendo que ela precisa de uma prudência no falar, precisa respirar um pouquinho antes de falar, precisa de um direcionamento bíblico da palavra de Deus para a vida dela, tá bom? Que Deus te abençoe, fiquem todos com Deus. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém, graça e paz.